Salve, salve galerinha do área, Diego Silva para mais um Basquetebol Boletim e hoje eu vim aqui para falar para vocês da bagunça que virou a NBA, do bolo que tá o NBB e também sobre a seleção brasileira Sub-15. Mas antes de rodar a vinheta, já desce lá, ó, se inscreve no canal, inscrever-se aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos e compartilha esse vídeo no final se você gostar do conteúdo, porque tudo isso aqui é feito para vocês, beleza? Roda a vinheta. Antes de falar de NBB e NBA, vamos falar aqui, deixar os nossos parabéns aos garotos da Seleção Brasileira Sub-15 de basquetebol masculino, comandados pela Dama de Ferro do basquetebol Thelma Tavernari, multicampeã em diversas categorias, acumulando aí mais de 100 títulos em sua carreira. Os meninos foram campeões enfrentando o Uruguai na final da competição, os donos da casa, começando com um ótimo primeiro tempo, deixando lá já sua marca 36-21, e depois no segundo tempo, mesmo com o Uruguai chegando melhor, os brasileiros conseguiram segurar a reação e venceram o confronto por 65-57. Então parabéns meninos, parabéns mesmo. Eu já quero deixar aqui para vocês, acompanhem o Live College BR, eu vou deixar o link na descrição porque por algum motivo eu não consigo colocar eles nos cards. E aí eu vou deixar aqui na descrição, eles fizeram um vídeo com os melhores momentos da partida, comentários sobre o que aconteceu e também o B-Ball BR, ou B-Ball de base, como ele está no YouTube, que é um canal do Léo Vieira, que é colunista do área, onde ele sempre acompanha algumas partidas, ele faz lá os seus comentários, ele grava e faz os melhores momentos, melhores jogadas do mês. Acompanhem sim, porque o Léo acompanha de perto a realidade desses meninos, e o Léo é um cara sensacional, merece todo o prestígio de vocês, beleza? Ainda falando de base, uma reflexão minha, talvez uma crítica minha, mas já passou do momento das categorias de base do basquetebol brasileiro, falando agora do basquetebol masculino por conta da seleção brasileira, passar a trabalhar com técnicos renomados, com técnicos mais experientes nas categorias de base. Na educação física, no basquetebol, é muito comum ouvir dizer que os técnicos com mais experiência devem assumir as categorias menores por eles saberem como que é melhor, como que seria o tratamento desses garotos e os menos experientes, categorias maiores. Não estou dizendo aqui que o cara saiu da faculdade, sabe mais do que um Gustavinho, do que um José Neto, do que um Guerrinha, para assumir essas equipes que atuam no NBB. Mas estou dizendo que passou da hora de nós termos Rosana Garcia do Corinthians, Adriano do Pinheiros, Tácito do Círculo Militar, junto com a Thelma, trabalhando com todas as categorias de base. Imagina se você tem cada um deles aí assumindo duas categorias, aí só no caso do Sub-19, somente um deles, ou que caso isso não seja possível, não seja viável, que volte a acontecer como aconteceu anteriormente, numa tentativa de já começarem a fazer camps com prospectos, onde eles escolhiam 24 meninos, 24 meninas para um camp, e a ideia é que isso fosse sazonal, que isso acontecesse regularmente. Então imagina ter esses 4 trabalhando com 24 garotos e 24 meninas num final de semana, numa semana durante um bimestre, depois outra categoria, ou que juntassem todos e rolasse lá uma semaninha de treino com os 4, mais alguns assistentes, seria algo sensacional e seria algo único. E agora é um momento onde devem sim olhar melhor esses meninos. Excelentíssimo Gui Peixoto Júnior, preste atenção nisso. A gente não pode perder as próximas gerações novamente. Antes de falar diretamente do NBB, vamos falar aqui do Goblin do Paulistano. Sim, Iago El Diablo Matheus. O grande Iago. O Iago, que é grande. O Iago, ele foi eleito atleta do ano do Comitê Olímpico Brasileiro numa premiação feita aí anualmente, onde entre os maiores campeões estão a Janete Arquem e o Thiago Splitter. Claro que a Janete disparado, o Thiago Splitter ali em segundo, empatado com o Leandrinho. Mas aí nós temos agora Iago, um grande destaque, sim, uma grande referência para os garotos que estão começando agora.
não adianta falar de, não, NBA tem mais espaço de TV. Muitos garotos agora olham o NBB e olham o que o Iago está fazendo, assim como o Didinho Franca, e assim como outros jogadores estão começando a aparecer. Eles têm sim esses jogadores como jogadores a serem batidos como exemplo, e tá aí mais um prêmio individual conquistado pelo Iago, que já foi MVP da Sul-Americana Sub-21 na primeira edição, na qual o Brasil foi campeão. Agora sim, começando a falar das ligas, e vamos começar falando do nosso brasileiro, o NBB, que vocês vão ouvir eu falando isso várias vezes, é sim a temporada mais equilibrada da história. É só vocês olharem os números, é mais fácil eu colocar a tabela agora aqui para vocês, que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem o que eu tô falando. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá rolando o jogo de basquete cearense e Botafogo. Um pouquinho depois já começa Paulistano e Flamengo, transmissão do Focus Sports. Infelizmente vocês não vão conseguir acompanhar esses vídeos depois de assistirem esse aqui no canal do Área. Então, só para vocês saberem, pra vocês terem uma ideia de quando eu tô gravando, sexta-feira à noite, para correr e conseguir lançar esse vídeo a tempo para vocês, beleza? Falando em transmissões, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para os horários de transmissão, que nós temos transmissões no NBB de segunda a sábado, tá? Eu vou deixar aqui nos cards o link do vídeo onde nós falamos disso, na coletiva de abertura do NBB, mas é também muito válido vocês olharem o site do NBB, porque às vezes, como hoje aconteceu, a partida entre o Basquete Cearense e Botafogo teve transmissão no Facebook, e aí depois já tinha partida com transmissão da Fox Sports. Então, às vezes acontece de ter alguma rodada dupla, então é muito importante vocês ficarem de olho no que acontece no NBB. Acesse o site da Liga que eu vou deixar aqui na descrição, porque aí vocês conseguem acompanhar lá o tempo real, e aí debaixo do tempo real já tem lá se é transmissão Facebook, Twitter, Band Sports, Band, Fox Sports ou ESPN. Como vocês viram aí na tabela, do primeiro ao quarto colocado, já a diferença é pequena, então eles acabam brigando ali diretamente. Quinto colocado tem uma diferença um pouquinho mais confortável do sexto até o nono, que é onde está o bolo. E amanhã, ou melhor, hoje, porque eu pretendo lançar esse vídeo no sábado de manhã para todo mundo conseguir assistir antes da rodada do NBB, tem jogo que vai... Essa rodada de sábado, ela já é mega importante, porque ela tem confrontos diretos entre o sexto e o nono colocado, o que mudaria drasticamente a tabela. Então fiquem de olho. E o jogo da Band, com comentários do Danilo Castro, é Vasco e Corinthians, então é um jogo que vale sim a pena ver. E o Corinthians precisa ganhar para continuar ali nesse meio de sexto a nono colocado. O Vasco quer ganhar para subir, e ainda as outras partidas também tem relação direta com essa parte da tabela. Na NBA, o topo das conferências não mudou muito, como vocês podem ver aqui do lado, mas as franquias estão se mexendo muito. Eu fiz um vídeo, o Basquetebol Boletim da semana passada, onde eu falo das possíveis demissões. Eu comento que, no caso do Houston, o período de agora, de meio de novembro até a rodada de Natal, é muito importante, porque entre a rodada de Natal e o All-Star Game é onde possíveis demissões podem acontecer, e foi o que eu disse, agora é importante, e é justamente aí. Houston Rockets está se mexendo, Minnesota Timberwolves, Philadelphia 76ers e também o Phoenix Suns e o Los Angeles Lakers se mexeram nesse momento, nessa semaninha, e muita coisa mudou aí nas franquias, e agora talvez Mike D'Antoni tenha o seu emprego salvo ou não, mas é o que a gente vai conversar agora. Já que estávamos falando de Mike D'Antoni, começaremos então pelo Houston Rockets. O Houston, que na intertemporada teve uma das contratações mais faladas, talvez aí depois ali dividido espaço entre a troca do Toronto, entre Toronto e Spurs, a ida do Cousins para os Warriors, teve o Rockets contratando Carmelo
Anthony. E aí, numa intertemporada onde era muito normal, muito comum se ver jogadores treinando, jogadores tentando manter a forma, tinha o Antetokounmpo, um monstro, LeBron James mostrando que estava treinando, DeMar DeRozan, tinha muita gente colocando a mão na forma, entrando em forma, mantendo a forma, e aí aparece Carmelo Anthony em foto sem camiseta, mostrando aquela pochetinha de quem bebeu durante a pós-temporada. Algumas pessoas que acompanhavam o Melo no Denver, acompanhavam o Melo no Knicks, falavam que ele estava fazendo as mesmas coisas que ele faz toda a intertemporada, que é beber e treinar os mesmos arremessos, ele não vinha apresentar nada de novo. E aí quando você tinha o Barba voando, treinando muito, um Rockets focado, tentando se fechar e treinar, você tinha o Carmelo sem camiseta, desprestigiando tudo o que o Rockets estava fazendo. Não é à toa que o Rockets, com o Carmelo Anthony quadra, tem o recorde de 4 vitórias e 6 derrotas, e sem o Melo em quadra, 3 vitórias e 1 derrota, sendo que com o Carmelo em quadra, o Rockets tem uma média de pontos sofridos de 108,9. E sem o Carmelo em quadra, o Rockets sofreu 96,1 pontos de média. Então, fica aí que sem Melo, o Rockets é melhor do que o com o Melo, certo? Segundo a ESPN norte-americana, o fator determinante da contratação do Melo na intertemporada foi a aposentadoria de Jeff Bzdelik, que era o técnico especialista, o técnico assistente especialista em defesa. Ele se aposentou, o Rockets contratou o Melo, a defesa não funcionou, e aí o que o Rockets fez? Tirou o cara da aposentadoria, ele que retornou no dia 5 de novembro, e depois disso, Carmelo Anthony é afastado, e aí já estão encaminhando a demissão dele. Ainda segundo a ESPN norte-americana, Carmelo Anthony tem aí os seus possíveis destinos, as suas possíveis chegadas nessa temporada, Miami Heat e o Los Angeles Lakers, justamente por conta de Dwayne Wade e LeBron James. Eu não acredito muito, mas ainda segundo a ESPN, ou são essas duas franquias ou aposentadoria. No meio da discussão, surgiu aí a ideia de que talvez ele fosse para a China, porque ele poderia jogar fora do país, que eles falam cruzando os oceanos. Eu não acredito que ele vá para a Europa, então realmente um possível futuro seria um possível destino seria ele jogar na China, onde eles pagariam o que ele quisesse receber para ele jogar o que ele quer jogar nesse momento. Mas a ESPN coloca justamente Heat e Lakers por conta do Wade e essa proximidade que ele tem com o Melo, da mesma forma que o LeBron, e por conta dessa proximidade eles seriam jogadores que apostariam ainda num Carmelo Anthony, numa volta do Carmelo Anthony do Denver Nuggets ou do começo dele no New York Knicks, o que eu acho muito improvável, apesar ainda que no Lakers você tenha Magic Johnson e LeBron James para fazer esse trabalho de mentoria em cima do Carmelo Anthony. Eu acho muito improvável nesse momento, e ainda tem a possível ida dele para defender a seleção de Porto Rico. Existia aí que no começo parecia um rumor, mas depois que tomou um tom oficial com um comentário do J.J. Barea falando que a seleção do Porto Rico sim quer ter ele, e tem um comentário sobre a seleção falando que a camisa 15 já está reservada para Carmelo Anthony. Eu não sei se ele realmente vai defender a seleção de Porto Rico, não sei como isso funcionaria, ainda não encontrei informações suficientes para poder falar para vocês. Quem sabe eu pesquisando mais a fundo encontre como isso funcionaria e leve essa informação para o vlog do Silver, beleza? A negociação que veio para salvar o emprego de Tom Thibodeau foi a ida de Jimmy Butler para o Philadelphia 76ers. Isso mesmo, o Minnesota Timberwolves é o penúltimo de sua conferência. E aí algumas pessoas já falam numa possível demissão do Thibodeau nessa coisa, no mesmo período ali, entre Natal e Jogo das Estrelas. Talvez aí essa troca salve o emprego do Thibodeau, mas isso é muito talvez.
porque ele é o penúltimo, a não ser que eles resolvam tancar na conferência para conseguir uma vaga melhor, um spot melhor no draft, e aí com isso eles falam, não, a gente vai tancar na NBA, fica tranquilo que o seu emprego ainda é seu, só vai arrumando o time para a gente já ter um padrão de jogo um pouco melhor, aproveitando aí os jogadores que chegaram. Nessa troca, o Minnesota enviou para a Filadélfia Jimmy Butler e recebeu Robert Covington, Dario Saric e o veterano Jarrett Bales. Então foram 3 jogadores com minutagem interessante, 2 deles titulares em algum momento nos Sixers, e eles mandaram um jogador que aí tinha essa história dele não ter uma relação legal com o time, de não falar com o Derrick Rose, que é um jogador que vem ganhando destaque no Minnesota, talvez aí por conta dessa nova parceria com o Tom Thibodeau, e o Tom Thibodeau justamente achou essa troca muito interessante, porque ele tem 2 jogadores de minutagem e rotação interessante nos Sixers, que eram bons defensores, e o Thibodeau, que é um especialista em defesa, e tem esses jogadores, e o Thibodeau tem eles agora à disposição no Minnesota Timberwolves, então pode-se esperar sim uma alavancada não muito grande, não dá para dizer que o Minnesota vai disputar playoff, que ele vai brigar por vaga. A gente está falando da franquia que hoje é a 14ª da sua conferência. Não dá pra gente falar, trocou 3 jogadores, vai jogar nos playoffs, até porque ele não trouxe um LeBron James, não trouxe um Stephen Curry, não trouxe um Kyrie Irving. Eles trouxeram jogadores de rodízio, jogadores que eram titulares na temporada passada nos Sixers e que viraram moeda de troca pelo Jimmy Butler. Então, ainda assim, é de suspeitar. Se a gente pensava num Sixers que tinha um planejamento a longo prazo, que será uma franquia a disputar título em 2, 3 anos, contando de agora, eles quiseram acelerar esse período, quiseram acelerar esse movimento, trazendo o Jimmy Butler. Não quer dizer que eles vão disputar o playoff, que eles vão sim dar trabalho nas finais de conferência, vão ali, da mesma forma que aconteceu agora, não vão ser varridos, vão dar trabalho em todas as disputas, vão. Com o Jimmy Butler, certeza. Mandaram 2 jogadores que eram bons defensores e receberam um jogador que já foi eleito para a seleção de defesa da NBA, é um dos melhores defensores da liga. Então o Sixers ele tem muito a mostrar com o Jimmy Butler, mas o Timberwolves não vai melhorar da água para o vinho, ainda mais agora, nesse momento. Talvez o Thibodeau consiga tirar a cabeça para fora d'água, mas isso não quer dizer que ele vai brigar por título com o Minnesota, o que eu acho muito improvável. Outra transação não tão badalada como na intertemporada do Carmelo Anthony ou a saída do Jimmy Butler indo para os Sixers foi a saída do Tyson Chandler para Los Angeles Lakers. Sim, ele saiu do Suns de forma amigável, pela porta da frente, estava perdendo minutos para o DeAndre Ayton, por mais que o Suns tenha aí uma das piores campanhas da temporada, disputando ali com o Cavs quem que é pior, foi para o Lakers para dar um descanso para o JaVale McGee, que precisava descansar, ele que era o único pivô de função no Lakers, e com a ida do Chandler para o Lakers agora é 3-0. O Lakers não perdeu ainda, tem a mesma campanha que o Houston Rockets. Bom, mas o Houston Rockets era a franquia que é para disputar as finais de conferência, não o Lakers. O Lakers vai ali ficar no meio do caminho, muito provável. Essa é a minha aposta para a temporada. Enfim, agora o Chandler tá lá, JaVale McGee consegue ter mais descanso e o jogo muda. Falando do Chandler ainda, um ponto importante de falar dessa transferência dele para o Lakers foi que o Warriors entrou na disputa pelo Chandler. Talvez por ainda não poder contar com o Cousins e precisar de um jogador para fazer o trabalho sujo, o trabalho que o Cousins vai chegar para fazer, o Warriors queria o Chandler, mas o Chandler preferiu jogar com o Papai LeBron. É sim interessante jogar com o Papai LeBron, um jogador que tem essa característica de chamar o jogo, algo parecido com o Dirk Nowitzki, não na mesma característica de jogo, mas só essa coisa parece que tem um holofote em cima dele, onde todo mundo vai olhar para ele, e o Chandler vai conseguir jogar sem bola, vai conseguir se movimentar, algo que ele costuma fazer muito bem, servindo aí de apoio para esse jogador que chama a atenção.
e conseguindo pontuar, e o resultado está aí, 3 jogos, 3 vitórias, ajudando ainda o LeBron a virar o 5º maior pontuador da história da NBA. Sobre o LeBron, 5º maior pontuador, eu vou falar para vocês darem uma olhada nesse vídeo que eu também comento sobre, então passa lá, onde eu aposto aí que ele pode chegar ali em 3º jogador, quebrando aí 3 recordes na mesma temporada, sendo o 3º maior pontuador da história da NBA, o que não é muito difícil de acontecer, mas dá uma olhadinha no vídeo onde eu falo todos os números para vocês. Essas foram as transações de agora. Mas os holofotes eles estão todos voltados para o Golden State Warriors, porque parece que ali aquela camaradagem de Golden State, aquela camaradagem do Warriors teve um momento nebuloso, porque Draymond Green e Kevin Durant brigaram, eles discutiram no jogo, Klay Thompson ficou ali no meio nessa coisa de não, vamos apaziguar, mas aí nos vídeos que mostram discussões, alguns jogadores estão na frente das câmeras, então ficou um pouquinho complicado de entender o que eles estão falando, mas aí a ESPN norte-americana fala que Draymond Green aponta o dedo para o Kevin Durant e diz: nós ganhamos títulos sem você. Você pode ir embora que nós continuaremos ganhando títulos sem você. Ganhamos antes e ganharemos depois de você. Isso abalou sim a estrutura do Golden State Warriors. Stephen Curry saiu lesionado na mesma semana. O Warriors teve um jogo que saiu 0 cestas convertidas de 3 pontos no primeiro quarto. E sabe desde quando isso não acontece? Desde 2013. Então isso sim mexeu com a estrutura do time, como Stephen Kerr falou para a SB Nation, as estruturas estão balançadas, mas isso não quer dizer que eles perderam o controle. Muito ainda pode acontecer e a imprensa norte-americana não perde isso de jeito nenhum. Aí já estão falando que o Durant vai sair aí até o All-Star Game e vem para o Lakers, que é uma pedida do Lakers há um certo tempo, de ter o Kevin Durant com eles, de poder contar com o Durant. É um namoro antigo do Magic Johnson, ele que quando o Durant estava em Oklahoma, ele já falava que ele ia trazer o Durant numa temporada e depois o Westbrook na outra, e o Lakers voltaria a ser campeão. Mas aí agora, com essa movimentação, o Durant sim é um nome que na próxima temporada todo mundo espera que exista um certo namoro entre Durant e Lakers, talvez Klay Thompson e Lakers. Então pode acontecer, pode ser que aconteça um desmanche no Warriors ainda nessa temporada por conta dessas brigas, caso eles percam o controle dos ânimos dos jogadores, pode sim acontecer um desmanche em São Francisco. Então fiquem de olho que pode ser que algum jogador saia do Warriors ainda nessa janelinha daqui até o All-Star Game. Muita coisa pode acontecer. É isso, galerinha. Desculpem a correria para fazer esse vídeo. Estudei muito nas últimas horas para conseguir trazer essas informações para você, no meio da rodada, estudando, vendo o que está acontecendo, estudando, acompanhando os box scores da NBA. E é isso, galera. Não esqueçam de se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, compartilha. Estamos aqui para trazer informações para vocês. Tem muita coisa nova chegando. Vídeos semanais no área, meu vlog, a gente está ensaiando o vlog do Bruno. Tem aí Insider, tô no área, Basquetebol Boletim. Tem um quadro novo que tá para sair, ele tá no forno, que é o Basquetebol Academy, onde a gente vai trazer algumas dicas e algumas coisas, e não sou só eu como técnico de basquetebol que vou falar para vocês, mas eu vou trazer outros técnicos e profissionais do basquetebol e da educação física para conversar com vocês sobre preparação física, sobre footwork, treinamento cognitivo, enfim, muita coisa tá para acontecer no canal. Fiquem de olho, porque tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos com muita dedicação para vocês e nós tentamos sempre deixar tudo que está chegando de forma única, com uma qualidade diferente, com algum toque diferente para vocês. Beleza? É isso, galera. Abraço. Segundo a ESPN norte-americana, o fator determinante da contratação do Carmelo Anthony foi a aposentadoria do Jeff Bzdelik, esse cara aí.